Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy, Abtra e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana daremos continuidade à série de 2 programas com o secretário nacional de Portos, Diogo Piloni. Na semana passada abordamos inúmeros temas relacionados a todos os portos do Brasil e concentramos principalmente na abordagem da privatização, dentre outros assuntos. Nessa semana eu quero abordar a questão da BR do Mar com o secretário nacional de Portos do nosso país e também a questão da dragagem, além principalmente de exercício de futurologia, pois precisamos saber como é que o cenário portuário irá se comportar pós-Covid-19. Você acompanha agora a entrevista com o secretário Diogo Piloni. Eu tive a oportunidade de conversar com o Carlos Coppitti, que é presidente da Associação Brasileira de Terminais Líquidos, e me preocupou muito na ocasião quando ele comentou em relação ao estoque estratégico do nosso país, que demanda aproximadamente 5 dias. Um processo como esse, que foi desenhado agora pelo secretário, contribui para que a gente aumente o estoque estratégico, principalmente nesse setor tão importante para a nossa economia, secretário? Sem dúvida alguma, num terminal do porte como do que estamos falando, e com a expectativa, na perspectiva já prevista em edital de ampliação em mais de 50% da capacidade desses terminais, a gente contribui de forma frontal com esse objetivo, né? Então, a gente não tem o domínio completo da cadeia, né? Assim, nós estamos falando só do terminal, mas o terminal acaba sendo, né, nos portos, dentro da cadeia dos combustíveis, enfim, um nó importantíssimo, né, para viabilizar os planos de crescimento, de ampliação de movimentação, de ampliação de consumo esperados, inclusive após a crise pandêmica que nós estamos sofrendo. Secretário, eu gostaria de abordar um outro tema. Eu acho que esse pilar é um pilar importante, evidentemente, principalmente os terminais de líquidos para o nosso país, estrategicamente é extremamente relevante e aparentemente a gente percebe a preocupação, principalmente do Ministério da Infraestrutura, nesse sentido. E eu quero crer que isso vá contribuir, sem sombra de dúvida, para que a gente avance cada vez mais, até principalmente pela condição do mercado internacional, como se comporta nos dias atuais. Eu acho que é importante a gente pensar com bastante carinho nesse sentido. Mas eu quero abordar um outro tema que também foi pauta de muito debate, muita discussão, que é o projeto BR do Mar. Eu tive a oportunidade de participar de alguns webinars com o secretário e percebi também, mais uma vez reforçando, a lucidez em relação a esse processo. Eu gostaria de pedir para que o secretário fizesse uma breve apresentação do que é esse projeto BR do Mar, porque a gente tem uma audiência técnica, mas a gente também tem a sociedade no modo geral. A gente sempre fala na relação porto e cidade, mas a gente é culpado também, secretário, porque a gente usa muito tecnês, né? A gente não leva a informação para o outro lado. Eu acho que isso é importante também. Nesse projeto BR do Mar, fazendo a apresentação, eu gostaria que o secretário abordasse um tema que foi um tema bastante polêmico, que são os navios de longo curso, né? O feeder para com a relação da cabotagem dentro do nosso país. Como é que está desenhado isso dentro do projeto BR do Mar, secretário? Bom, primeiro falar rapidamente, né, assim, de forma mais simples que eu consegui, eu também técnico... Somos assim, né? Enfim, né? A gente às vezes tem que simplificar de fato a linguagem, né? Eu tento fazer isso, né? Assim, qual a importância da cabotagem para o país, né? Acho que todo cidadão brasileiro já tem uma percepção superficialmente, né, do que é a importância de nós levarmos as cargas entre os portos brasileiros por meio do transporte aquaviário. É um transporte muito mais ambientalmente amigável, ou seja, emite menos gases poluidores. É um transporte que, ao substituir, né, o rodoviário para longas distâncias, né, principalmente,
ele gera um impacto social importante, positivo, que é a redução de acidentes nas rodovias, né? E economicamente também ele é interessante, principalmente para longas distâncias, mas já se tem algumas experiências de sucesso também para curtas distâncias, né? A gente já tem linhas de cabotagem, às vezes para 200 quilômetros, né? E que na teoria acadêmica, digamos assim, normalmente se considera que a partir de 1.000 quilômetros seria viável, né, a operação da cabotagem. Então, assim, e nós temos uma condição muito favorável, que é uma costa muito grande, né, assim, uma costa em que concentra-se muito da riqueza, né, economicamente falando, do país, né, há uma concentração do PIB do país em região costeira, né, em estados que detêm costa, né? E então assim há uma possibilidade muito grande, além das vias navegáveis interiores, enfim, que a gente tem disponível, a gente tem uma possibilidade de utilizar esse transporte aquaviário, né, e a cabotagem é uma dessas modalidades, de forma muito mais intensa, né? Então, as vantagens são inúmeras. Hoje, a participação da cabotagem naquilo que a gente chama de matriz logística brasileira, né, que envolve o que é transportado pela cabotagem, pela ferrovia, pela rodovia, a participação da cabotagem ainda é muito pequena. Nós estamos falando de algo em torno de 11%. Inexpressivo. Então, para um país como o nosso, com as características físicas que nós temos, isso é muito pouco representativo, né? União Europeia, se não me falha a memória, nós estamos falando, a cabotagem lá é algo em torno de 30%. Né? Então, assim, há um espaço de crescimento dessa alternativa logística muito grande. E com isso todos os benefícios surgirão, né? De redução de custos, redução de acidentes, redução de emissão. Né? Então, esse é um pouco o pano de fundo, né? A motivação do BR do Mar, que é um programa de estímulo para a utilização da cabotagem no país, fazer com que a gente transcenda esse limite, né, de 11% da matriz para um percentual maior que isso. Então, para que a gente tenha uma ideia do potencial de impacto que isso pode vir a trazer. Se a gente tiver um aumento singelo da participação da cabotagem na matriz logística de 11% para 15%, isso é um estudo recente que foi feito pelo ILOS em 2018, a gente tem o potencial de reduzir em 4 vezes a emissão de gases poluidores, de reduzir 10.000 acidentes de trânsito anuais e de reduzir algo em torno de 1,7 bilhões de reais em custos logísticos. Então, nós estamos falando de algo que traz um benefício direto para as empresas e indireto também para toda a sociedade brasileira. Daí a importância, né, do BR do Mar. Além de competitividade, né, secretário? Se nós vamos reduzir custo, a gente fica mais competitivo. Exatamente. Competitividade das empresas, né? Competitividade, redução de custo para o próprio consumidor, né? Claro. Ele está pagando a conta, né, de uma utilização de rodovia para um caso em que não há vocação de utilização de rodovia. E aí aqui a gente não está querendo defender que se haja uma apropriação das cargas de rodovia e que com isso vamos ter geração de ociosidade para os caminhoneiros ou para os profissionais do transporte rodoviário. Não é isso. O que a gente vai ter é uma substituição de um transporte que é um transporte menos rentável para o caminhoneiro, que traz uma pior qualidade de vida para ele, né? E aí ele vai se focar naquilo que é o mais interessante para o caminhoneiro, que é aquilo que a gente chama de última milha. Seja para a chegada ao porto, seja para a saída do porto, nunca a embarcação ela não entrega o bem na sua casa, né? Então você vai sempre precisar da perna rodoviária. E essa perna de curta distância, ela é muito mais rentável, ela faz com que o caminhoneiro possa fazer o seu transporte e dormir em casa, né, usufruir de momentos com a sua família. Então é mais ou menos essa lógica, é usar, né, a logística do país com as características que o país tem de forma mais inteligente e racional. Aí você colocou sobre a questão do feeder. O feeder, à luz da legislação pátria, né, legislação nacional, é considerado cabotagem, né? Então, o feeder vai sim se beneficiar de todas as medidas que estão sendo propostas no BR do Mar. E com isso a gente deve potencializar, né, a utilização daquele que a gente chama aí, um termo técnico, né, mas eu vou explicar, que que a gente tenha
a implementação de hub ports, né, de portos concentradores na costa brasileira, né, e aí a gente tem uma redução de custo de frete marítimo grande, porque aí a gente está trazendo grandes embarcações com grande consignação de cargas, e aí a gente faz uma distribuição dessa carga, que é o feeder, né, via condições facilitadas, fomentadas pelo BR do Mar. Então, é tudo uma estratégia de impacto que é consolidada, digamos assim, para estimular o transporte aquaviário no país. Até porque, secretário, a gente tem um novo arranjo logístico mundial da navegação, né? A gente conhece o eixo norte e sul e o eixo leste-oeste. As grandes embarcações estão nesse trecho leste-oeste. Aí toda vez que você tem uma reformulação, as embarcações que atendiam esse trecho, eles vêm para o trecho norte e sul. E a gente vai começar a receber aí grandes cargueiros e a gente precisa estar preparado com esses hub ports para que a gente possa atender principalmente este setor. Como você pode perceber, esta questão da BR do Mar é extremamente importante para o desenvolvimento do setor portuário e da economia também do nosso país. Porto Negócios vai para um breve intervalo, mas não saia daí. No próximo bloco, vou abordar a questão da dragagem e como resolver definitivamente esta questão, principalmente para o Porto de Santos. Secretário, me permitir, eu falei, dei a dica lá do PDZ, o PZD, né? Em certa oportunidade, a gente está numa TV e, evidentemente, a TV tem dentro do grupo uma universidade. Em uma das minhas apresentações na universidade, secretário, me perguntaram sobre a questão da cabotagem, né? E eu falei que a cabotagem, em outros termos, aqui no nosso país, é como se fosse a gente retirar nossa mala do aeroporto, né? Se a gente não seguisse o modelo mundial e seguisse o modelo do Brasil, em virtude da burocracia, a gente ia demorar uns 4 ou 5 dias para tirar a nossa bagagem do aeroporto. Ainda bem que a gente segue o modelo mundial, né, secretário? A gente vai lá, pega a mala e vai embora. Isso é o que a gente precisa tratar e me parece que o secretário está bem antenado nessa questão para que a gente possa, evidentemente, desburocratizar. Eu tenho mais 2 perguntas para o senhor. Uma está relacionada à questão dos passageiros, né? Como é que estão os planos para ampliação do transporte de passageiros via, propriamente, navegação, né? As hidrovias, no modo geral, e principalmente também dentro dos portos. A gente tem uma característica bastante peculiar aqui no Porto de Santos e a gente não explora, né, principalmente o transporte de passageiros via navegáveis, vamos dizer dessa maneira. Veja, há uma política em curso, né, de promoção, de incentivo aí ao transporte de passageiros. A gente tem, inclusive em algumas regiões do país, né, principalmente no norte do país, uma tradição muito grande de transporte de passageiros via aquaviária, né? E para esses casos, principalmente, já há, né, já temos aí providências, né, concretas para estímulo da utilização desse tipo de transporte, né? Então, por exemplo, a gente tem trabalhado muito junto com o DENIT, lá com o departamento do aquaviário, né, do DENIT, para execução de obras de IP4s, né, de pequenas instalações que se prestam aí ao atendimento de embarcações, também de carga, mas o que a gente tem muito no norte do país, que é o transporte misto, né, que é carga e passageiros. Então, nós temos aí uma série de IP4s em execução pelo DENIT, recentemente entregues, e isso tem sido uma agenda muito positiva, porque esse transporte muitas vezes é a única alternativa que há para a população ribeirinha, né? Então essa é uma experiência de sucesso que nós temos. Isso não para por aí, né? Nós temos uma política de fomento à construção de embarcações, né, para navegação interior, e afeta o transporte de passageiros também. Nos últimos 12 anos, né, o Fundo de Marinha Mercante trouxe um incentivo aí para a construção de algo em torno de mais de 400 embarcações para navegação interior. Então, tudo isso demonstra, né, um cuidado que há que se ter para que haja um estímulo, né, da movimentação de passageiros pelo transporte aquaviário, principalmente nas regiões que mais demandam esse tipo de alternativa, né?
Isso é extremamente importante. A Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui da cidade de Santos tem projetos bastante relevantes em relação a essas questões do transporte de passageiros e hidrovias também. Se o secretário me permitir, vou encaminhar esse projeto para a sua assessoria. Acho que é importante até a título de conteúdo, né? Quanto mais informação a gente tem, principalmente das características regionais, eu acho que é importante para a tomada de decisão. Secretário, abordar um último tema, um tema muito polêmico, e eu quero gastar um pouquinho de tempo nessa questão com o senhor, se eu me permitir. Como é que a gente resolve o problema da dragagem no Porto de Santos, secretário? Isso já se tornou um projeto, ou um processo, ou um problema milenar aqui na nossa região, né? A gente não consegue resolver a dragagem do Porto de Santos. O modelo está errado de contratação, o sistema está errado. O que está errado? Nós precisamos ter o aprofundamento do canal e a gente precisa ter a manutenção do canal. Nós estamos falando de 1/3 do PIB nacional, praticamente. Como é que a gente resolve isso, secretário? Max, é uma excelente pergunta, porque diz muito sobre as nossas dificuldades atuais, até nesse modelo de gestão estatal. Respondendo a sua pergunta, o nosso problema, é a nossa opinião, pelo menos, né, no âmbito da secretaria, é sim o modelo. Porque veja que ano após ano, né, a gente tem mudanças de equipe de gestão, né, porque, assim, de certa forma, há uma alegação que faz uma generalização da coisa, afirmando que o problema é dos gestores, ou seja, os gestores não teriam a competência adequada para que não ocorra um evento de interrupção ou de redução de profundidade de canal, né, por uma não realização de licitação. Então, ao não termos essa competência de gestão, inevitavelmente há problemas, né? Eu acho que, assim, não dá para generalizar, né? A gente pode ter tido, sim, historicamente, eventos em que foi uma falha de gestão, mas eu acho que, acima de tudo, é uma falha de modelo, né? O modelo de lei de licitações, o modelo que é aplicável a uma contratação de dragagem, ele acaba gerando uma série de incentivos para que haja problemas, né? Assim, judicializações, muito comum que aconteça, porque há tantos regramentos tão detalhados de contratação, etc., que quando você coloca um processo como esse na rua, assim, para a parte que não quer que esse processo aconteça, e pode ser o concorrente, pode ser uma associação, enfim, né, um órgão ambiental, e aí não estou discutindo mérito, se deve ou não deve entrar ou não com a ação judicial, está longe disso. Mas o fato é que se gera inúmeras oportunidades de que esse processo não seja efetivado, né? Então, assim, a questão da dragagem, e a dragagem, assim, é o coração do porto, né? A gente não pode ter falha na manutenção, minimamente, né? Não estou nem falando de aprofundamento agora, mas na manutenção desse ativo para a prestação do serviço portuário pela autoridade portuária. A gente não pode ter uma falha nisso, que é o coração da atividade portuária, né? Então, assim, quando a gente tem uma falha dessa monta, né, a gente tem que buscar uma solução. E a gente tem buscado uma solução que é a de simplificação do modelo. E curiosamente, assim, a gente tem encontrado eco em todas as partes, né? A gente está passando, nesse momento, por uma auditoria, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, em que a equipe do tribunal, a equipe técnica, obviamente que isso ainda vai ser discutido em plenário, mas a própria equipe técnica do Tribunal de Contas da União reconhece que o modelo de contratação pública vigente para a dragagem, para outras contratações também, mas especificamente para a dragagem, é um modelo de fracasso, não é um modelo de sucesso. É um modelo que tem gerado descontinuidades, tem gerado riscos, né, à operação dos portos. Então, assim, dentro do modelo de desestatização que nós estamos estudando, há uma solução, né? Não é a única solução, não é uma panaceia, mas é uma solução, que é a de simplificação. Quando eu tenho um modelo de gestão privada da autoridade portuária, e aí atribuída a essa empresa privada ou esse consórcio de empresas privadas, se tenha a competência de realizar a manutenção de canal, a gente tem a possibilidade de contratação de uma forma muito mais célere, né, e de uma forma muito mais vantajosa, inclusive,
Porque se discute o seguinte, se o modelo de contratação pública, que visa, obviamente, né, e quem o legislador, quando desenhou esse modelo, buscou o benefício do interesse público, se de fato ele gera o benefício do interesse público. Né? Porque quando a gente contrata e tem risco de não concluir a contratação no prazo, isso é prejuízo para o setor público. Quando a gente contrata nesse modelo cheio de riscos e a gente acaba tendo propostas apresentadas em valores mais altos, às vezes, do que o valor praticado em mercado, também a gente gera prejuízo. Então, assim, nosso entendimento é que a gente tem que buscar uma saída para isso. Seja no modelo de desestatização do porto como um todo, seja no modelo de concessão de canal, que também é outra alternativa, né? Que tem sido estudada para portos pelo Brasil. Então, assim, essa é a linha. Há um problema, de fato, e a gente está buscando solução e vamos encontrar. E o primeiro exemplo, o primeiro case de sucesso que a gente implantar, a gente tem certeza que isso vai ficar aí como legado para o futuro. Eu, francamente, secretário, se me permitir, eu acho que essa questão, principalmente da dragagem, ela tem que ser repassada para o condomínio, né? A gente fez a concessão para inúmeros terminais privados e eu acho que quem deve gerir, principalmente, a contratação, o aprofundamento, a manutenção, é esse condomínio, né? Evidentemente que cada terminal tem a sua necessidade de aprofundamento e eu acho que dá para se chegar numa equação e resolver este problema. Porque o modelo de contratação, secretário, ele não prestigia, principalmente a empresa que quer participar, porque ninguém tem draga na prateleira, né? A gente não fica com a draga aqui disponível na prateleira. Então, a concorrência ela já parte de um princípio desleal, né? Se a minha draga está em Santos e a draga do secretário Piloni está na Europa, eu já tenho um custo logístico de trazer a draga para o Porto de Santos, quer dizer, eu já não saio em condição de igualdade para um processo licitatório. E aí a gente sabe que há a judicialização. As empresas acabam judicializando constantemente, rotineiramente, em virtude desses pontos que não dão, principalmente, condição de igualdade, em virtude de logística e outros fatores que a gente conhece também. Então, eu acho que está mais do que na hora, talvez, de levar isso efetivamente para o condomínio, né? E o condomínio custear, você faz a equação do rateio em virtude da necessidade de cada qual, e aí você efetivamente consegue andar com um processo como esse. Principalmente no Porto de Santos, que isso é dramático, secretário. A gente não consegue sair do lugar e eu, aparentemente, se posso dizer desta maneira, eu fico com a impressão que a gente enxuga gelo com toalha molhada, né, nesse assunto, e a gente não sai do lugar. Entra governo, sai governo e a gente continua debatendo esse tema da dragagem. Secretário, a gente está chegando ao final da nossa conversa e, para finalizar, eu queria a tua percepção. Vou pedir um exercício de futurologia, secretário. Como é que a gente vai se comportar pós-pandemia, né? A gente vê uma série de notícias aí, principalmente uma queda muito abrupta na relação de importação, principalmente. A gente sabe que a exportação vai muito bem, principalmente com esse dólar alto, mas eu preciso fazer um exercício de futurologia. Qual é a percepção do secretário em relação a estas questões, uma vez que as pessoas precisam de previsibilidade? Sem previsibilidade, né, ou perspectiva, a gente não consegue sair do lugar. Claro. Então, veja, enfrentar, né, fazer previsões à luz dessa pandemia é algo extremamente desafiador. Por isso que eu falei, exercício de futurologia, secretário. O que a gente tem acompanhado, assim, como falei, a gente tem diferentes impactos para diferentes segmentos. A gente, por exemplo, para fazer um exercício de futurologia mais fácil, para não abranger toda a pergunta que você fez, a gente pode dizer, por exemplo, que alguns segmentos nem sequer serão afetados pela pandemia. Então, a gente vai ter daqui, sei lá, 2 meses, 3 meses, né, assim, há previsões de toda ordem, a gente vai ter, muito certamente, segmentos que vão, inclusive, ter batido recordes de movimentação comparativamente com outros anos. Por outro lado, a gente vai ter setores impactados, né? Vão ter setores impactados. O ritmo de recuperação desses setores também é muito difícil fazer uma previsão. O setor de granéis líquidos. Setor de granéis líquidos até o mês de abril, maio, a gente está vendo, tem acompanhado, que os impactos ainda não são tão estruturantes. Mas por que isso está acontecendo? Porque os terminais estão tancando cargas no terminal. Né? Não está tendo fluxo de expedição. Né? O pessoal está comprando combustível barato, porque está barato no mercado, estocando isso. Mas o ritmo de consumo reduziu bastante. E ao reduzir o ritmo de consumo, em algum momento, a gente vai ter um impacto estruturante. Né? Então, assim,
qual vai ser o ritmo de recuperação desses terminais à luz de toda a movimentação da economia, né? O QAV, por exemplo. Será que a gente vai ter uma retomada do consumo de QAV com a retomada da utilização dos serviços aeroportuários, né, das empresas de transporte aéreo? É difícil prever. A gente é sempre muito otimista, né? O que nos cumpre enquanto poder público fazer? É estarmos preparados para esse momento pós-pandemia. Termos projetos, termos oportunidades a serem lançadas no mercado no momento em que a economia se recuperar. Mesmo no momento em que a economia está impactada, né? A gente está falando da celulose, que a gente deve fazer assim, no momento da saída já, mas ainda sob reflexos, talvez, né, da pandemia. Mas após a pandemia, é importante que se tenha projetos, porque infraestrutura aquece a economia, gera emprego, gera renda, né? Então, o cronograma dos nossos projetos, eles estão seguindo, e isso vale para todo o Ministério, não só para a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Tem seguido religiosamente os cronogramas estabelecidos, mesmo sob risco de eventualmente a gente termos a gente chegar a ter algum leilão que não tem interessado, mas a gente prefere pecar pelo excesso, né? E pela omissão. É nosso papel fazer isso. Muito embora, mais uma vez, a gente esteja muito otimista que essas oportunidades de negócio que vão ser ofertadas vão ter interessados e que a gente vai ter bons resultados. E é isso que nos cabe, né? Então, a gente não sabe muito como prever o futuro, viu, Max? Mas a gente sabe fazer o ideal no presente. Isso que a gente tem feito enquanto Ministério. Secretário, eu agradeço muito a tua presença aqui. Eu aprendi em certa oportunidade com um grande executivo internacional que me disse francamente, né, falou: Maxwell, os grandes líderes são aqueles que possibilitam o fácil acesso, porque eles naturalmente acabam se tornando esponjas, né, de informação. E quanto mais informação, melhor para a tomada de decisão. E eu gostaria muito de parabenizar a tua equipe, Piloni, por dar esse acesso principalmente ao nosso programa, principalmente a você, por estar batendo esse papo aqui juntamente conosco, porque é isso que faz com que o nosso setor tenha credibilidade, é isso que faz com que o nosso setor se desenvolva. Evidentemente que o risco ele existe, que o problema ele existe, mas a grande diferença está na tratativa. E você, mais uma vez, pelo menos na minha opinião, se mostrou uma pessoa totalmente lúcida. Muito obrigado, Piloni, por ter dedicado esse teu tempo a mim e ao programa Porto e Negócios. Eu que agradeço. Para mim é uma oportunidade, né, poder falar um pouco, ouvir um pouco também, né? Foram boas as suas sugestões, acho que remetem um pouco às preocupações, né, do mercado, enfim, da comunidade portuária de Santos, né? E a gente vai estar sempre aberto, de fato, a receber esse tipo de contribuição, que é com essas contribuições que a gente vai aprimorando as nossas propostas. Não somos senhores da razão, a construção é feita de forma conjunta. Então, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade e estamos sempre à disposição para participar das discussões e debates. Como você pôde perceber, nós abordamos uma série de temas com o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento a toda a assessoria da Secretaria Nacional de Portos por receber o Porto e Negócios e principalmente ao secretário Diogo Piloni, que nos disponibilizou todo este tempo para que nós pudéssemos fazer este especial de 2 programas mostrando, principalmente para você, tudo aquilo que está relacionado ao planejamento estratégico do governo federal. Deixo aqui o meu muito obrigado. Porto e Negócios vai ficando por aqui. E lembre-se, o Porto não para, o Porto é negócio, mas sem negócio, o Porto para. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy, Abtra e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV.